Iniciando então a parte 2 do nosso vlog, esse é o dinheiro peruano, o sol peruano. Vocês vejam que as notas são muito parecidas com a do real, né, em termos de valores, porém o sol peruano ele é mais valorizado que o real. Então aqui é a nossa chegada em Cusco, vocês podem ter visto no vlog anterior, o céu estava azul e de repente nós fomos surpreendidos aí na parte da tarde com chuva. Porque em outubro, né, que foi a época que nós viajamos, inicia o período de chuva. Então essa é a Avenida do Sol que nós estamos percorrendo para chegar na Praça de Armas. E como vocês podem perceber, o céu aí está entre um cinza e um azul, o sol de um lado querendo aparecer, do outro querendo chover. E essa é a cara de Cusco nessa época do ano. Mas dá para aproveitar os passeios, tudo, só que tem que estar sempre prevenido com uma capa de chuva, porque a qualquer momento pode chover. Aqui é um pouquinho da cara da Praça de Armas, né, a principal praça de Cusco, no Peru. Já estava anoitecendo, mas estava muito linda. A praça é sempre muito linda, tanto de dia quanto de noite. É sempre muito legal passear por ela. Vocês vejam que tava o trânsito bem... O trânsito é bem caótico, tá? Assim, é muito louco o trânsito de lá, mas tudo dá certo, o pessoal se entende, eu não sei como, mas o pessoal se entende. Os carros são um pouquinho diferentes dos nossos, mas dá tudo certo. E é muito bonita a vista, muito bonitas construções. A gente percebe que tem muito da influência espanhola, né? Então, a gente vê aí as construções incas, e junto com ela e misturado tem a parte também da arquitetura espanhola. Então é tudo muito bonito. Aqui, como vocês podem ver, nós estávamos percorrendo aí as ruas de Cusco e visualizando essa parte então da construção inca, onde eles faziam essas pedras, essas paredes, né, com as pedras encaixadas. Gente, é muito incrível, porque quando a gente chega pertinho, esses ângulos que eles formaram, simplesmente encaixando as pedras, é uma coisa surreal, porque não tem explicação, não passa uma folha de papel entre elas, é perfeitamente encaixado, é muito incrível. E são muros e muros, e ali em cima a partezinha que dá para ver umas pedrinhas diferentes é a parte espanhola, né? Os guias sempre brincam que a parte inca e a parte dos incapazes, né? Eles brincam isso falando que os espanhóis tentaram reproduzir ali e não conseguiram. Aqui tem mais uma carinha da Praça de Armas, né? Bem de noite. Para que vocês possam ver, sempre tem movimento, é super tranquilo, dá para andar de noite, tem os restaurantes funcionando, então dá para visitar bem tranquilo. E no nosso segundo dia em Cusco, nós fomos fazer um city tour pelos sítios arqueológicos. Esse primeiro é o Sacsayhuamán. Não sei se eu estou falando certo, mas é umas pedras construídas em zigue-zague, né? Por isso eu acho o nome Sacsay. E eu vou deixar com vocês o nosso guia, que se chamava Davi. Ele vai dar algumas explicações, está em espanhol, mas é bem fácil de entender. E ele explica algumas coisas pra gente a respeito então dessa construção. Vou deixar para vocês verem. Por el noveno gobernante inca llamado Pachacuti o Pachacute, ¿ok? Recuerden su nombre. Según los cronistas, este no fue su verdadero nombre. Su nombre real era Tito Pusi Yupanqui, ¿sí? Cuando él entra en periodo de gobierno, se cambia de nombre. ¿Por qué? Porque hizo una reforma de toda la ciudad e hizo una reconstrucción realmente de muchos lugares. Su nombre proviene, como les digo, de dos palabras, que Pacha, tierra. Recuerden que ellos no conocieron el hierro como tal, pues, ¿no? Y estas pruebas, amigos, las encontramos en los museos como tal, realmente. Ahora, amigos, un detalle de importancia es poder detallarles, miren, estos artefactos. Se han encontrado. No creen que esto es hecho por los ovnis extraterrestres, no, amigos. Sí se puede realizar, ¿sí? Esta es una prueba que se encuentra en Machu Picchu. Miren, orificios. Y ahí colocaban los incendios, ¿no? La segunda forma para poder partir o cortar las rocas era en los orificios que realizaban, colocaban ¿qué? Madera seca hasta el tope. Luego le vertían agua.
La madera con el agua, ¿qué pasa? Se expande. Otra manera de poder fracturar la roca o la piedra. La tercera forma que hemos visto, no en esta piedra caliza, en otro tipo de rocas como la andesita, diorita, etc. Hacían canales superficiales en la roca. Tal vez ya le daban una forma como tal. Luego, ¿qué hacían? Calentarla a altas temperaturas. Luego, traer agua fría de los ríos. Física simple, cambio brusco de temperatura, ¡pum! Quiebre, fractura. De esa manera también cortaban las rocas, ¿sí? Para poder realizar el pulido de este tipo de rocas, por ejemplo, caliza, tuvieron que buscar una roca adecuada a su dureza. ¿Por qué? Porque si uno agarra, amigos, esta piedra jiguaya o hematita, golpeas la caliza, la vas a destruir, ¿sí? Vas a hacerlo polvo prácticamente, por la dureza que tiene. Tendrían que haber buscado una piedra adecuada a la dureza. Para ello, ¿qué encontraron? El famoso canto rodado. ¿Conocen el canto rodado, amigos? Pacha, así llamado, representado por el puma. Y el mundo del Ujupacha, o el mundo de los que viven debajo de nosotros, representaría la serpiente. Miren, no comparen esto con la religión católica o cristiana que uno tiene. Recuerden que en el periodo inca realizaban las momificaciones en posiciones cúbito-fetales. ¿Por qué? Creían en la reencarnación. Los espacios donde hay cavernas, hay cuevas, son espacios de conexión ¿con quién? Con la Pachamama, la Madre Tierra. Después de este lugar nos vamos a dirigir al complejo arqueológico de Kenko. Aí se encontraria el templo dedicado a la Pachamama. E aqui então panorama aí para vocês verem de longe como que é toda essa parte aí desse sítio de Sacsayhuamán. É super grande e todo ele então tem as pedras encaixadas como a gente estava vendo lá de pertinho. Aqui é um outro sítio arqueológico, esse se chama Tambumachai, e é aqui onde tem águas que elas são consideradas sagradas. Também tem um templo que os incas construíram. Vou deixar uma fotinho para vocês verem mais de perto as fontes. E tem também essas árvores que vão aparecer agora, que é a entrada do sítio arqueológico. E essas árvores, são bem fortes, assim, elas têm um cerno, né? O interior delas é muito forte e eles utilizavam essas árvores para fazer ferramentas, inclusive diziam que utilizavam elas para movimentar aquelas pedras bem gigantes. Esse próximo sítio arqueológico que nós visitamos se chama Pucapucara. Vejam como é lindo o lugar. Tem as montanhas, o céu azul, aquelas nuvens bem próximas dessas montanhas, é muito lindo. E de acordo com o nosso guia, esse sítio arqueológico, ele era como se fosse uma fortaleza, né? Uma defesa dos incas, então, né? Para que pudesse aí defender o território, defender o seu povo, né? De inimigos, né? Então, é como se fosse uma fortaleza mesmo. Então, aí a gente estava percorrendo a parte lateral, e a gente tem uma vista aí para um vale bem bonito, e a gente pôde subir para ver como que é lá em cima, né? E não tem nada demais assim, né? Só a parte mesmo para te ver ainda mais longe, mas a vista é muito bonita. Esse outro centro arqueológico que nós visitamos se chama Kenko, que em quechua quer dizer labirinto. Acho que eu tô falando das informações certas, tá, gente? Porque são muitas informações que a gente vai pegando e tem que processar tudo. Mas vocês vejam que a gente tá literalmente passando por um labirinto no meio das pedras. É muito incrível. Tem uma parte essa que a gente tá passando, é bem espremidinho, assim. E a gente vai passando, vai escurecendo, e aí a gente vai passando, assim, vai dando uma sensação. É até difícil explicar, né? Porque tu vai passando, não sabe o que tem na frente, mas aí a gente acaba saindo na frente desse templo, e ele é considerado um templo religioso, então a gente sai como se fosse num anfiteatro, assim. É muito legal e é incrível, né? Pensar que os incas, né, percorreram tudo isso e agora a gente tá passando por aí, né? É bem legal mesmo. E a nossa visita dos sítios arqueológicos termina com essa vista.
E agora nós vamos para o próximo dia. Gente, o nosso dia 13 de outubro iniciou com uma caminhada de mais ou menos aí 1 quilômetro e meio, não sei precisar, porque é o início da nossa caminhada para a Laguna Humantai. Só que, como houve aí uns temporais um tempo atrás, teve queda de barreiras, enfim, eles não estavam permitindo que as vans que estavam nos levando passassem por esse caminho. Então, nós precisamos desembarcar antes e iniciar nossa caminhada muito antes da trilha propriamente iniciar. Então, aí foi um aquecimento, vamos dizer assim, né? Para que a gente pudesse, então, chegar até o ponto de partida que, de fato, iniciava a nossa caminhada, né? E a nossa trilha para a laguna. Vocês podem ver que a estrada é bem longa. Eu acho que deu bem mais do que 1 quilômetro, não vou saber precisar agora, mas a gente fez um aquece aí para poder iniciar a trilha. E aí vocês podem ver que tem umas pedras e tal nessa ponte, dá para ver que a chuva realmente levou embora aí muita coisa, então a gente precisou, né, fazer essa partezinha a pé. Ali nós estávamos quase chegando onde de fato inicia a trilha mesmo para Laguna Humantai. E eu vou dizer para vocês que eu subestimei a altitude para fazer essa trilha, tá? Aqui de fato começa a trilha, vocês podem ver que já tem pessoas pegando os cavalinhos e pode pegar, né? Se tu achar que não tem condições de fazer a trilha caminhando, tu pode pegar um cavalinho, né? O valor acho que era 80 soles, se eu não me engano, perto de R$ 160 mais ou menos. E aí tu podia pegar o cavalinho para poder fazer a trilha. Nós decidimos fazer a pé mesmo, caminhando, mas vou dizer para vocês que é muito difícil. A altitude de verdade pega, falta o ar, o coração bate mais acelerado, então assim, não dá para subestimar a altitude. Se tu tem algum problema de coração, é bom consultar o médico para ver se tu tem condições de fazer a trilha, porque realmente é bem cansativo. É exaustivo e não é por condição física, tá? Porque a gente tinha colegas ali que eram atletas e também sentiram a dificuldade, né, em um nível muito parecido com o nosso, e eu posso dizer que eu sou um pouco sedentária, mas assim, realmente é muito difícil. Eu achei que fosse mais fácil, eu tinha assistido muito vídeo, eu achei que era fácil mesmo, que eu ia conseguir, bem tranquila, mas assim, ó, nessa parte vocês podem ver ali bem ao fundo, tem um pouco de névoa, mas já tem a neve e a montanha. Então ali a gente estava mais ou menos na metade do caminho, porque são 4 quilômetros de muita subida, assim ó, é bem sofrido mesmo. Então assim, quem tiver interesse, a vista é surreal, é lindo, vale a pena, mas tem que estar preparado, com altitude. Ali tá o Fernando descansando também, porque ele também não estava aguentando, né? Assim, não dá para subestimar. E tem partes, como vocês podem ver, que o carreirinho é bem estreito. Eu não gravei tanto, tá? Porque eu tinha que cuidar para mim não cair, né? Além de fazer a trilha, tinha que cuidar aí para não, né, se desequilibrar, pisar em alguma pedra. E aí foi quando a gente chegou, né? E aí é aquela monte de gente, todo mundo querendo o melhor lugar para tirar foto. A vista é linda, 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 a lagoa é linda. Tem as montanhas ao fundo, tem a neve, vale muito a pena. Aqui, o nosso guia fez um ritual conosco em agradecimento a Pachamama pela nossa vida, pela nossa saúde, por nós termos conseguido chegar até a montanha. Então, cada um colocou a sua pedrinha, nós equilibramos todas, ele virou cerveja, ele virou um pouquinho de água e ele virou também água florida, que é um líquido que é feito de ervas, enfim, que a gente utiliza para poder superar também a altitude. Então, a gente cheira esse líquido, né, que é bem cheiroso, por sinal. E aí ele disse algumas palavras, foi muito bonito, todos nós agradecemos, cada um fez a sua oração e ao final nós aplaudimos a Pachamama. E aqui, gente, eu vou deixar um pouquinho do caminho para vocês verem como que é, né? Tanto a ida quanto a volta, ela é assim. A estrada é de chão, a estrada é super estreita, então passa só um carro por vez. Muitas vezes a van precisava parar para que uma outra van pudesse passar ou para que um carro passasse. Dá um pouquinho de medo, assim, mas a gente tem que confiar, né? Confiar na Pachamama, né? Que está ali nos acompanhando no passeio.
A vista não tem nem palavras para descrever, porque é linda. O vídeo nem sempre consegue mensurar tudo que a gente vê, porque às vezes o celular treme, né? O trajeto, como a estrada de chão, fica um pouco tremido. Então, assim, a gente não consegue, através do vídeo, passar tudo que a gente vê, porque realmente é muito lindo. Mas espero que vocês possam apreciar aí um pouquinho do que a gente viu, como que era o caminho, né? Tem muitas horas que dá medo mesmo, mas a gente encara e faz parte da aventura. Então, a gente foi de manhã cedo, paramos em um local para tomar um café da manhã, eu acabei não filmando. Voltamos e paramos nesse mesmo local para a gente poder almoçar. E aí a gente fez um almoço, era um almoço simples, eu também não filmei, algumas pessoas acabaram passando mal, justamente por conta do esforço físico da montanha, por conta do trajeto, gente, é muita curva, muita curva, estrada de chão. Então é bem difícil assim o trajeto, vou deixar aqui para vocês terem uma ideia. E assim, gente, se alguém me perguntasse, mas vale a pena fazer, o que tu acha do esforço? Eu digo que vale a pena, a vista que a gente tem é surreal, é muito lindo, então vale a pena todo o esforço e eu super indico, com cautela, né? Vai com calma, vai no teu tempo, mas faz que vale muito a pena. Gente, esse é o café da manhã no hotel que eu tinha esquecido de filmar para vocês. Aqui tem um mini almoço, umas panquequinhas muito gostosas. Aqui tem ovo, as frutinhas, tomate e pepino, queijo, que é uma delícia. Dá para fazer torrada, tem forno, os pãozinhos. Aqui. E aqui embaixo tem mel, tem uma pipoquinha. Uma pipoquinha com quinoa, parece, é bem gostosinha. E aqui tem, essa daqui é manteiga. Aqui é uma marmelada que eles falam de morango, tem chocolate em pó. Suco, hoje é de carambola e de mamão. E ali em cima tem iogurte, queijo e iogurte leite, né, e água. Depois daquele café da manhã maravilhoso do hotel que eu mostrei para vocês lá de Cusco, aqui eu quis filmar um pouquinho do posto de combustível para vocês verem como que é. Enquanto a gente esperava para abastecer, nós estávamos recebendo aí as instruções e as explicações do nosso guia dentro da van. E a gente estava se dirigindo então para a aldeia de Maras, onde tem as salineiras, que eles chamam, né? E também os terraços agrícolas de Morai. Então, vocês vão ver aí na sequência como é bacana, como os incas conseguiram criar os próprios microclimas para adaptar, então, as plantas, né, enfim, à altitude. E depois, né, da gente visitar, a gente visitou também as salineiras, né, onde a gente pôde ver como que eles fazem para extrair o sal das montanhas. Isso é muito incrível, porque um córrego é super estreitinho, sai a água ali salgada, enfim, com o sal, né? E através de um processo natural ali eles conseguem então extrair o sal. Aí nós provamos chocolate, nós provamos outros insumos deles, eles fazem sais de banho, eles fazem creme, eles fazem esfoliantes, é super legal. Então vocês vão ver aí na sequência que a vista é maravilhosa, como sempre, né? Como qualquer lugar de Cusco, do Peru, que é uma geografia apaixonante. Eu posso dizer para vocês que, assim, para cada lugar que a gente olha, é bonito, é diferente, tem montanha, tem vale, tem, enfim, é muito bonito mesmo. Essa é uma parte, então, um pouco mais plana, né, um pouquinho diferente do que a gente vinha observando ao longo do caminho, mas também é muito bonito. Aqui tem mais a parte agrícola, né, e nós vamos visitar Chincheiro, onde tem umas mulheres que elas então aqui trabalham e elas se uniram, né, para que elas pudessem produzir e vender os seus artesanatos. E agora a gente vai observar a explicação da Valéria, que vai nos passar aí todo o trabalho delas. Vou deixar para vocês ouvirem. Señoritas y señores, bienvenidos Buenos a días. esta localidad de Chinchero. Mi nombre es Valeria, al textil Awaxuri. Hoy día, por vuestra visita, yo les voy a dar de conocer todo el trabajo realizado de esta comunidad
paso a paso. Si desean fotos, filmaciones, grabaciones, no se preocupen, no le vamos a cobrar ni un real, ¿sí? O $10, por favor. ¿Sí? Ya vamos a iniciar. Nosotros en esta comunidad de Chinchero trabajamos con 3 variedades de fibra. Fibra de oveja, baby alpaca, alpaca adulta, porque toda la fibra es bien sucio y cochino. Nunca se ha bañado la oveja, la alpaca ni la baby alpaca porque son bien grasosas la fibra, ¿sí? Y ahora vamos a pasar al proceso del lavado. Aquí tenemos un detergente natural asemejado a yuca, ¿no? No es yuca, no es batata, esto es sarta, es un detergente natural, Inca champú. Y ahora, a la vez es bueno para la prevención de los cabellos blancos, de la... Eu quero levar um estoque. Ajá, vamos a lavar aquí con agua fría o tibio, no hay problema. Vamos a obtener el champú, ¿sí? Aquí está. Así. Olha. Así. Así vamos obteniendo, mírenlo, el detergente natural llamado Sarta. Esta planta se consigue caminando 2-3 horas de esta comunidad de Chinchero. No crece en este mismo lugar, no caminamos 2 horas, ¿sí? Posso usar agora? Esto sí se puede lavar el cabello. Sí. Y ahora nosotros tenemos un detergente, una filtradora natural llamado del último modelo, la tecnología avanza. Se llama Ispita o Suizuna. Es la filtradora. Ajá. Aquí está. Y ahora podemos agregar agua, no hay problema, o agua fría, no hay problema. Lo levantamos la sapolina. A espuma. Aquí está el champú Inca, detergente natural. No tiene sabor ni olor, ¿sí? Y ahora vamos a pasar el proceso de lavado de la fibra más sucia de la alpaca o de la oveja, no hay problema, ¿sí? Vamos a lavar. Así. Estamos lavando. Su primer baño le estamos dando, porque nunca se ha bañado. Aquí está. Lo podemos ver. Y el agua salió bien chocolate, ¿no? Ajá. La diferencia de antes y después. ¿Pueden observarla? ¿Pueden olerla? Aquí está. Mírenlo la diferencia, ¿no? Así. Ajá. Y sale blancos, más blancos, no con detergente con Ariel, sino con Sarta. Ajá. Y luego pasamos a hacer secar en el sol. Y luego trabajamos cuando ya está seco la fibra. Este trabajo se llama lo que es el hilado para las mujeres, para los varones. En esta comunidad, este instrumento principal se llama pusca. Pusca es para hilar. Por ejemplo, nosotros trabajamos en esta comunidad caminando, bailando, pastando los animales y a la vez dando un beso al esposo, ¿sí? En el beso nos puede rompernos una fibra, pero estamos expertas hilanderas aquí en esta comunidad, no dando besos al esposo, ¿sí? Así hilamos para suéter, chompas y puede ser almohadillas, para todo. Si es para una alfombra grande, nosotros no hilamos la delgada, tenemos que hilar doble hebra, 2 hilos unidas para la alfombra grande. ¿Su seguro? Sí, ajá.
Y así, mírenlo, podemos unir de la separación de la fibra también, no hay problema. Así. Y solamente se hace con las dos yemas de la mano. Así. Así, ¿no? Y después de este proceso trabajamos a pasar a otro proceso que es formar de diferentes tamaños lo que son las fibras blancas para fijar los colores, el teñido natural. Aquí tenemos, pueden observarla, lo que es un pequeño laboratorio o pequeño plantas diferentes de diferentes comunidades, porque no es de esta sola comunidad, es de otras comunidades también. Nosotros tenemos el maíz morado, lo que es el zico en chicha morada, el milo morado, ¿no? El milo morado nosotros consumimos lo que es para el consumo humano, lo que es el grano, pero el mazorca o lo que es la tusa, nosotros hacemos hervor 40 minutos a 1 hora y obtiene el color morado. Sí, y ahora pasamos a lo que es la planta flor colli. Es una flor seca, flor natural de esta comunidad, pero caminamos 1 hora a recolectar a nuestro vecino comunidad llamado Umasbamba. De ahí lo traemos y obtiene este color, flor colli, obtiene el color amarillo. Y tiene que hervor mínimamente 1 hora y media. Y aquí no hay fijador, es color natural. Solamente la flor es lo que nos da el color natural colli, ¿sí? Y ahora pasamos a lo que es la planta medicinal para artritis, artrosis. Lo que es la planta carqueña. Sí, ajá. ¿No? ¿Conocen como carqueña? Sí. Nosotros conocemos como quinza cuchu. Quinza quiere decir 3, cuchu partes o esquinas. En quechua, quinza cuchu. Quinza cuchu es bueno para la obtención del color azul. Y un poco difícil para nosotros y para esta comunidad para obtener el color azul. Y a la vez, para obtener el color azul, utilizamos la orina de los pequeñinos o el pipí de los pequeñinos niños de 10 años. Si es orina de los adultos, ya no es bueno porque ya consumieron cerveza, tequila, hasta pisco sour. Ya está contaminado y no favorece para el color azul. Y ahora pasamos a lo que es otra planta, que es de esta localidad, asemejado a coca. Esto no es coca, esto es hojas verdes de chilca natural, parecido a coca. Mírenlo, chilca seco, chilca fresca. Chilca fresco. Ajá. Y obtiene el color verde de diferentes tonalidades. Y aquí sí agregamos lo que es el fijador llamado colpa en quechua, la tierra roca volcánica blanca. Esto es la tierra blanca. Se llama en quechua colpa. Con eso lo fijamos el color verde, ¿sí? Y ahora pasamos a lo que es más importante para todas las mujeres y para toda la comunidad, en esta comunidad de Chinchero, lo que es la cochinilla fresca, la penca de la tuna. Los insectos frescos. De color rojo. La cochinilla obtiene 20 a 24 colores de distintos ojos. Yo les enseño, ¿sí? Esta es la cochinilla fresca, los insectos frescos de la penca de la tuna, que está aquí. Y estos son los insectos secos. Ya están secados. Insectos ya lo hemos retirado con una paja de escoba y lo hemos hecho secar en el sol. Y esto ahora pasamos lo que es la cochinilla molida, ya lo hemos molido en un batán de piedra. Ya está cochinilla en polvo. Por vuestra visita yo lo voy a sacrificar las cochinillas. Los insectos son tranquilitos, ¿sí? Aquí está. Lo vamos a sacrificar. Aquí está. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Lo sacrificamos. Aquí está, lo aplastamos. Esto es la primera tonalidad de la cochinilla. Aquí va el primer color de la cochinilla, ¿no? Y ahora podemos cambiar o fijar el color o la tonalidad con el zumo de limón. Aquí está. Vamos agregando el zumo de limón.
Aquí obtiene otro color, otro rojo. Com limão. Ajá, aquí otro rojo, ¿no? Y ahora podemos fijar lo que es con piedra de alumbre y es bueno a la vez para el sudor, ¿no? Piedra de alumbre. Esto no es cuarzo. Ajá, no es cuarzo. También si alumbre son. Así podemos verlo, lo que es con piedra de alumbre. Aquí está. Y en esta comunidad de Chinchero, fiestas muy grandes como carnavales, todas las mujeres salimos pintados con cochinilla. Ah! Es nuestro cosmético natural. Ajá. Nos dura las 24 horas del día a prueba de 150 besos. Y no mancha la camisa de los señores. Y ahora pueden observarla. Vamos a poner el agua en este llamado uku. Agua caliente o hirviendo, no hay problema. Y vamos a agregar la cochinilla molida. Y lo vamos a mezclar con nuestro instrumento principal llamado wishla. Y vamos a colocar la fibra hilada de alpaca o oveja. No hay problema en ninguna fibra. Se coloca normal. Y esto es la primera obtención que lo está obteniendo lo que es la cochinilla. La cochinilla molida. Así. Aquí está. Pueden olerla, lo que es la primera tonalidad. Y ahora podemos fijar o agregar, aquí hay un mineral llamado sal de maras. En quechua se dice cachi, lengua materna cachi. Cachi. El más importante que está viniendo. Pueden olerla. ¿Qué color obtendrá con este sal de maras? Vamos a fijar. O también podemos cambiar el color. Ya, vamos a agregar. Aquí vamos fijando o cambiando la tonalidad. Esta es la tonalidad que obtenió, ¿no? Sí. Y ahora vamos a agregar lo que es piedra de alumbre. Solamente aquí. Aquí como lo pueden olerla o verla, aquí está. Sí, lindas. Pueden olerla y verlo. Mira qué color ha obtenido. ¿No es cierto? Rojo vermelho. Acá medio naranjo, pero para más claro tiene que hervor y rojo claro fuerte. Y tenemos que trabajar color por color, hacer hervor, no los 3 colores, no 5 colores, solo uno. Y luego trabajando podemos lavar y enjuagar y hacer secar como esta posición. Pueden verla, por favor, así, en esa posición mezclada. No hay problema de los colores, ya están bien fijados y lavados. Y luego pasamos a este trabajo, que es preparación de yardas o hebras. Nosotros trabajamos estas hebras, pueden olearla. Esto es baby alpaca, esto es alpaca adulta. Esta fibra es lana de oveja, es muy gruesa. Lana de oveja siempre es gruesa. Pueden olearla, linda, es el baby alpaca. Y después de esos bolillones, prepararle a las yardas, pasamos a este trabajo. A este trabajo que los dos mamitas tenemos que pasarnos ambos lados el hilo y colocar 500 a 600 hebras para un camino de mesa. Y tiene que salir en forma cruz y se llama auli este trabajo y sale en forma X. Y luego pasamos a retirar acá el señor lo que está trabajando a ese trabajo a cintura. Y aquí tiene una herramienta principal llamado ruki. Esto es un instrumento principal para trabajar todo trabajo realizado a cintura. Y acá va la pregunta para cada uno de ustedes. ¿De quién creen que será este huesito llamado ruki? ¿O de qué animal puede ser este huesito ruki? Alpaca. No, linda. ¿Y llama? Llama, no. ¿Alguien por ahí? ¿Será de humano? No, linda. Yo les digo de quién es. Este huesito llamado Rookie es de unos pasajeros que nos han visitado al local y
No se asuste. Es una broma, ¿sí? Es una broma. No vayan corriendo. Sí. No, este hueso es del fémur de la alpaca. Felicitaciones también, lindas, a ustedes, ¿sí? Porque es el parte fémur de la alpaca. Otros huesos no tienen buena duración para trabajar. Se rompen al trabajar con hueso de ovella, hueso de chancho, cerdo. No es bueno, solamente el fémur del alpaca. Y ahora, con este huesito, yo les voy a dar de conocer los patrones principales de esta comunidad, ¿sí? Acá va la pregunta, acá va lo que les voy a enseñar con este huesito. El patrón del borde que les estoy enseñando de este trabajo representa las garras de puma, el primer patrón. El primer patrón son las garras de puma, el primer diseño. Y el segundo es la estrella de la mañana, este diseño o este patrón, estrella de la mañana, este patrón de acá. Y el patrón del medio representa una planta medicinal, se llama loraipo, el patrón del medio. Y está solamente el loraipo agregado con el calendario del Inca, lo que es el medio, lo que es el S. El pequeñino negro color es el calendario del Inca, que está fundamental en el centro. Y ambos lados van con sus dos montañas que tenemos acá, a Puantaquilca y a Pumama Simona con sus dos montañas. Y así sucesivamente termina el patrón loraipo y pasamos al patrón, lo que es la estrella llamado Chasca y las garras de puma. Esto es el patrón Chasca, es el mismo patrón de acá, y las garras de puma. Y el trabajo realizado en esta comunidad se acaba en totalidad de días, 28 a 35 días, como este camino de mesa, un centro de mesa. Reversible cuando es a mano, a cintura. A máquina no reversible, solo un solo lado. Y después, finalmente, para finalizar el trabajo, pasamos a este patrón, que es los ojos de princesa inca, el borde final. Con eso lo terminamos todo el trabajo en totalidad días 45 a 50 días, dependiendo del diseño que está plasmado en cada manta, poncho, suéter, ¿no? Eso, y luego podemos sacar, abrigarnos, obsequiar un poncho al esposo, no hay problema, hasta para la venta. Y pueden conocer la calidad. Esto es alpaca adulta, ¿me permite? Pueden olearla. Esto es la alpaca adulta. Esta fibra es lana de ovella. Lana de ovella se trabaja en menos tiempo. Y esto es la fibra de alpaca bebé. El bebé se trabaja más tiempo, como 4 meses, hasta 5 meses cuando es más grande. En pequeñino, 1 mes y medio. Muchísimas gracias, papitos y lindas, por vuestra visita y por vuestra atención brindada. En esta comunidad trabajamos 14 familias, pero nos turnamos solamente 3. Integran 4 papás y 11 mamás, 4 papás, 10 mamás. Solamente nos turnamos 4 por día. Para otro día otros van trabajando y así continuamos los 7 días de la semana. Y todos los trabajitos que lo ven acá son de toda la familia que traemos aquí para venderla. Tal vez con alguna comprita nos siguen incentivando para seguir trabajando, cultivando nuestra cultura viva. E depois de toda a explicação da Valéria, a gente foi visitar a loja. Aqui tinha algumas sementes de batata, de quinoa, de trigo, alguns tipos de milho, né? Uma pequena exposição. E aqui era a vista, né, ampla da loja e dos artesanatos que eles estavam oferecendo, então, para quem quisesse adquirir. Tinha coisas muito bonitas aí. A cultura, quando uno faz esta visita, não solamente se vê pedras aqui em Cusco, meus amigos, vê cultura. Cultura que quando eu sempre falo, porque alguns podem dizer, não, é o passado. Sí, é passado a evidência arqueológica que queda, pero a cultura viva fica ainda presente. Por isso visitamos Chinchero, porque aí fica presente. Aí a senhora Valéria, gente, que a senhora Valéria, eu tiro o chapéu dela, porque ela é uma vendedora assim. Se vocês têm alguma loja, levem para Brasil a ela. A capacitar a sus
é uma vendedora, meu Deus, gente. É um dom, né? Vender é um dom. E aqui nós estávamos chegando em Morai, onde a gente vai ver então aqueles terraços agrícolas. E vocês vejam a quantidade de vans que tinha. Eram muitos turistas, isso nos surpreendeu, porque é uma parte bem agrícola mesmo, como vocês podem ver. E aí tinha muito turista. E como tinha muito turista, cada grupo tem que esperar pacienciosamente a sua vez para poder tirar uma foto do grupo, para poder tirar uma foto individual. É bem concorrido, esses lugares turísticos é sempre assim, então tem que ter bastante paciência, esperar que, né, cada um tenha a sua vez, mas a vista vale a pena, né, e é muito importante conhecer a história do lugar também, então todo mundo tem a sua vez. Delimitam, por exemplo, uma área de 2 por 2 metros quadrados, juntam todo de essa área e depois un trabajo de quebra, colocar en el lugar certo. Es por eso que la arqueología es una ciencia, mis amigos. Para nosotros es una cosa así, ¿qué será eso, no? Pero ellos siguen allí el método científico para colocar en una y otra parte. Siguen el patrón. E eu deixei o áudio para que vocês pudessem acompanhar, tem as explicações do nosso guia e tem eu no vídeo super ofegante. E a questão de estar ofegante é justamente por conta da altitude. Gente, não dá para subestimar, realmente cansa, a gente fica mais ofegante, o corpo cansa mais, parece que os movimentos eles são sempre feitos com muita dificuldade. Isso realmente a gente tem que ter atenção e tem que ter esse cuidado. E aí o nosso próximo ponto de visita é as Salineiras de Maras, e vocês vão ver que lindo que é. E aqui são as Salinas de Maras, como eu falei para vocês lá no início desse passeio, desse dia. Aí a gente tá vendo, tem mais ou menos, tá, de 3 a 5 mil poços de sal. Todos esses quadradinhos que vocês observam é um poço de sal. E cada um deles é administrado por uma família. E essa família que administra esse poço de sal, que extrai, que utiliza, ela não pode vender. Então, ela sempre vai ter que passar, né, de geração em geração. E aí eu tô mostrando para vocês o mini córrego da onde sai a água que alimenta as salineiras. Ele sai do meio da montanha, ali daquele mini buraquinho que a gente observa. E ele vai, então, alimentando todos esses poços, né, vai enchendo de água. E aí, através de um processo natural, né, de evaporação dessa água, vai sobrando sal e o pessoal vai fazendo a extração do sal. Eu não lembro agora precisar para vocês a quantidade de sal que eles conseguem extrair por dia, mas é uma imensidão de sal, é muito sal que eles extraem. Então a gente fez a visitação, tiramos foto e a gente já tá indo embora, né? Porque a visita elas são bem rapidinhas, tá? Quando a gente visita esses locais a gente não fica muito tempo, a gente ouve a explicação do guia. Ele deixa aí, quase me engasguei aqui narrando, né? Ele deixa um tempinho aí pra gente poder registrar as fotos, fazer vídeos e tal. E depois a gente já se retira, porque geralmente já tem outros grupos chegando. Então a gente não permanece tanto tempo no mesmo lugar. Mas, né, é muito importante a gente visitar esses locais, né? Ver como que as pessoas fazem a extração, né? Antes disso, a gente visitou um local, então, para fazer a compra, quem quisesse, né, de sal, de chocolate feito de sal, visitamos, recebemos toda a explicação do local, então foi bem interessante, né. Estamos em um dia novo, dia 15 de outubro, nós fomos fazer a visita, então, e o tour pelo Vale Sagrado dos Incas. Nesse tour nós visitamos Ollantaytambo, visitamos Pisac, e também pegamos o trem para Águas Calientes para visitar, né, o tão sonhado Machu Picchu. E aqui nesse passeio, a gente foi conhecer um complexo, um local onde tem a criação de lhamas, alpacas, guanacos e vicunhas, que são aí os 4 camelídeos, né, os animais então que fazem parte aí dessa parte da América do Sul, né. Então, a gente aprendeu sobre as diferenças de cada uma, né, da lhama, da alpaca. Nós tivemos também uma palestra uma mini palestra, né, para a gente poder diferenciar quando a lã é de alpaca, quando a lã é da China, quando
A lã é de alpaca baby, então assim, para ver a qualidade, para ver como que a gente faz para, na hora da compra, verificar se de fato a gente está comprando um produto de qualidade. E também a gente viu, né, os porquinhos da Índia, né, que esse é o nome que a gente dá aqui no Brasil. Lá no Peru eles chamam de cuy. E esse porquinho, ele faz parte da culinária peruana. Então, o povo do Peru come o porquinho da Índia. Para eles é um animal muito importante, né? Desde os incas, e eles comem esse bichinho. Eu confesso para vocês que não tive coragem, tá? De provar, de comer. Mas enfim, faz parte da culinária deles. E aqui então a gente já tá dentro, né, da loja. Lá do lado de fora a gente estava vendo as alpacas, né, os bichinhos. E aqui dentro então tinha esse senhor, né, explicando pra gente aí sobre a cultura, um pouquinho sobre os tecidos, né, sobre também a qualidade dos materiais. E aí então depois disso a gente desceu na loja, né, e visitou aí. Só que confesso pra vocês que era super caro, tá? Ninguém comprou nada, a gente só olhou. Realmente é tudo muito bonito, de muita qualidade, mas os preços assim eram exorbitantes e a gente não teve coragem porque era muito caro. Mas é muito bonito o lugar, assim, bem bonito mesmo. E aí então tem joias, tem prata, né? O Peru é conhecido também por ter muita prata, né? Prata de qualidade, então assim, muito bonitas as peças, né? Tem uns artigos de decoração muito bonitos. Aqui vocês podem ver as peças, né? As joias aí de prata, né? Tem muita coisa, tem decoração, muito bonito. Vou deixar então para vocês aí irem olhando. Mas assim, ninguém comprou nada porque tava super caro, né? Então não dava para adquirir nessa loja peças porque, tipo, as coisas passavam assim de 2.000 soles, né? E nesse caso, quem converte não se diverte, porque se a gente fosse converter, ia dar muito mais em reais. Então a gente só admirou porque de fato era tudo muito bonito mesmo, mas ficou só na admiração. E assim, né, gente, todos os tours, assim, né, desses que são guiados e tal, os guias sempre nos levam para algum lugar para de fato conhecer, ouvir um pouquinho da história, ouvir um pouquinho do lugar, como que funciona. E tem essa parte da venda também, que é óbvio que a gente não é obrigado a comprar, a gente pode só visitar, ouvir explicação, sempre enriquece, né? Sempre tem informações importantes aí que a gente recebe. Mas claro, né, tem a parte da venda que eles também precisam vender e faz parte também do negócio, né? Então, todo lugarzinho que a gente visita sempre vai ter uma lojinha que vai acompanhar para que a gente possa aí gastar um pouquinho do nosso dinheirinho. E nesse dia, então, de visitar o Vale Sagrado, nós fomos visitar Pisac, né, que também é um complexo aí arqueológico, e a parte mais interessante é essa, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uns buraquinhos, e esses buraquinhos, eles fazem parte de um cemitério inca. Então, os incas, eles enterravam os corpos dos seus entes queridos nessas montanhas. Vocês vejam a dificuldade que era, e eles enterravam nesses buraquinhos que a gente consegue ver de longe. Claro que hoje nos falaram que já não existe mais nada lá, que foi saqueado, enfim, mas existe ali o registro, né, e os buracos da onde eram utilizados, então, para que fossem enterrados seus entes queridos. E aqui vocês podem acompanhar um pouquinho do Vale Sagrado, né, de fato. E por que se chama Vale Sagrado, né? De acordo com a explicação que a gente recebeu, ele é Vale Sagrado porque, de fato, é um vale. Ao redor a gente só observa montanhas, e ele, essa parte plana do meio, ela tem um rio, que o rio se chama Urubamba, se eu não me engano, tá? E esse rio, então, ele irriga toda essa parte desse vale, e ele é muito rico justamente por ele poder ter as condições climáticas favoráveis, por poder ter água. E nesse dia, inclusive, estava chovendo, né? Nessa parte da manhã estava chovendo, e é muito rico esse solo. Então, ali eles produzem muito milho. Então, assim, claro que eu tô filmando um pouquinho de tudo, né, para que vocês vejam como que é o local, né? Então, tem as construções, enfim, atrás dessas construções a gente já observa as plantações. Eu deixei umas partes em câmera lenta, né, para que fosse mais fácil de visualizar. E aí, atrás dessas construções, vocês vão perceber as plantações de milho,
principalmente milho. Claro que eles cultivam, né, outros tipos de plantação, principalmente batata, mas o que a gente mais viu foi milho mesmo, né? Talvez fosse a época. E aqui nós estávamos chegando em Ollantaytambo. Como vocês podem ver, as ruas são bem estreitinhas, tudo é muito histórico, né? E já era a parte da tarde, a gente parou para fazer um almoço em um restaurante e o sol nos deu o ar da graça, saiu, não precisou andar de capa de chuva. Então foi bem melhor que a parte da manhã que a gente precisou andar de capa de chuva, era ruim de filmar. Eu acabei nem filmando muita coisa porque realmente molhava, acabava molhando tudo. Então essa parte estava bem legal, né? Tinha sol e a gente pôde então admirar aí a cidadezinha e também ter essa vista linda das terraças que a gente subiu lá em Ollantaytambo. Aí a gente já tinha voltado, estávamos esperando a nossa van, porque a partir daqui nós já iríamos então pegar o trem para que a gente fosse para Águas Calientes e dormíssemos uma noite lá, nessa cidadezinha que é Machu Picchu Pueblo, para que de manhã a gente pudesse visitar então Machu Picchu. E aqui é a estação de Ollantaytambo, onde a gente pega o trem para ir para Águas Calientes, é uma muvuca. O trem tem um horário, né? Então a gente tem um horário de saída, tem a poltrona certinha que a gente senta. Aqui a gente estava indo então para chegar no trem, né? Já tinham chamado. Os embarques são divididos por letras, né? Do A até o M. Se eu não estou enganada, era nosso, o nosso era o J. Então fica uma pessoa lá na frente, ela fica com uma bandeirinha sinalizando e a gente segue ela. Bem lá na frente dá para ver que tem uma bandeirinha J. Ela então está nos conduzindo para chegar até o trem. E lá pertinho tem música, o pessoal faz uma dança, faz uma apresentação. Vou deixar agora o volume para que vocês possam ver como que é na real, tá? Ao sol. Como vocês puderam ver, é a maior muvuca, mas é bem divertido. Ali na entrada do trem eles conferem documento, o nosso nome, e aqui é o interior do trem. Então cada um de nós tinha a sua poltrona, eu e o Fernando acabamos ficando separados, mas depois a gente se juntou de novo. E é assim o interior do trem. Aí então a gente senta de frente um para o outro, né? Tem serviço de bordo depois, se quiser comprar alguma coisinha. E vai ter uma apresentação, então também vou deixar rolar aí para que vocês vejam como que é a apresentação no trem, tá bom? Y poderoso, con división de clases entre nobles y plebeyos. El imperio de Pachacútec seguía expandiéndose por los viajes triunfales de conquista. Ollanta era el más victorioso de sus guerreros. Siempre traía el honor y la gloria en cada retorno. Soy el gran Ollanta, un general que siempre ha triunfado al batallar. Saben en el norte y en el sur que soy para el Inca esencial, poderoso líder y vencedor.
imperio hasta el final. Aí ele vem de novo. En uno de esos viajes de regreso, conoció a la hermosa princesa del imperio. Su nombre era... Kusikoyu soy, y tan sola estoy. Soy princesa del imperio, del sol, sin poder amar. Sola esperaré, el Link escogerá con quién me casaré. Era su obligación casarse con quien su padre, el Inca Pachacútec, elija. Pero el destino quiso que conozca a Ollanta. El camino trajo hasta aquí, a esta bella inspiración. Con mi fuerza deslumbraré a esta hermosa y cándida flor. ¡Fuera! ¡Largo! ¡Vete de aquí! Tú no sabes quién soy yo. ¡Atrevido! Ya vas a ver qué te pasa por picaflor. Ambos sabían que su amor era prohibido, pero decidieron estar juntos en secreto. Sobre todo del Inca, que nunca aceptaría el amor entre su hija y el guerrero plebeyo. Ella es mi razón de ser y luchar. Emoción tan profunda que empieza a quemar. Hoy mi ilusión ha vuelto a nacer. Él es el dueño de mi corazón. Miren mis ojos, estoy rendido. Mi amor es tuyo y por ti mi vida doy. Que mis latidos guíen tus pasos. Mi amor es tuyo y siempre lo será. Cuando el Inca se enteró del romance, con gran enojo humilló a Ollanta y mandó a castigar a Cusi, a quien encerró en un calabozo. Ollanta abandonó el Cusco y se instaló en la ciudad que hoy conocemos como Ollantaytambo, donde resistió y atrincheró. Ella es una luz en mi interior, aunque yo no sepa dónde está. Sé que algún día volverá y por eso vivo sin temor. Yo guío tu amor, yo guío tu amor, aunque no sepas dónde estoy yo. La lucha entre Pachacútec y Ollanta nunca terminó. Finalmente el Inca murió sin poder vencerlo. Tupac Yupan. Então essa foi a apresentação, é bem divertida, né? O trem não é o top, né? Que é aquele que ele é todo, né? Com a vista panorâmica, mas também foi bem divertido. E essa é um pouquinho da vista ali que a gente, né, vai permeando o rio, né? E como estava já quase anoitecendo, era bem final da tarde, não deu para gravar muito a nossa ida a Aguascalientes, porque acabou ficando escuro, a gente chegou lá bem de noite, então eu acabei filmando só um pouquinho. A gente chegou lá, deu a maior confusão do hotel, a gente não ficou no hotel que a gente iria ficar, o hotel para o qual a gente foi direcionado, infelizmente não teve condições da gente ficar, então sempre tem o perrengue da viagem, né? A gente ficou um pouco chateado também, o hotel realmente era muito sujo, a gente entende que as condições nem sempre são as melhores, a cidade não consegue oferecer um conforto para o tanto de turista que chega lá, então a gente entende que é um vai e vem de turista, é muita gente que o pessoal geralmente vai lá só para dormir uma noite e já acaba saindo, visita Machu Picchu e já volta, mas assim, foi um pouco impactante assim, mas aí deu tudo certo, a gente conseguiu um hotel legal, né, depois de um pouco de confusão, a gente foi dormir muito tarde por conta disso, então eu acabei não filmando nem a cidadezinha, acabei não filmando da forma como eu gostaria ali,
Mas foi bacana, né? Lógico, né? Era a nossa expectativa conhecer Machu Picchu, né? Então a gente conseguiu conhecer, mas ficou um pouquinho, né, daquele, podia ter sido melhor, podia ter sido mais bonito, podia ter sido diferente, né? Então também tem o perrengue da viagem que a gente também tem que contar aqui, porque nem tudo são flores, né? Tem coisas que acabam acontecendo, mas nem por isso, né, tira todo o mérito e a beleza da viagem, né? Dia novo e foi o dia de conhecer Machu Picchu, né? O tão sonhado aí desejo de todos nós, né, dessa viagem. Estávamos em uma longa fila de milhares e milhares de pessoas, muitos turistas. A visita a Machu Picchu é por horário, tem horário para chegar lá, tem horário para sair, tem horário para pegar o ônibus. Tem muita gente, mas dá tudo certo, assim, tá? Demora, mas tipo, a gente ficou mais ou menos 1 hora na fila, mas deu tudo certo, assim, até que foi rapidinho. Finalmente entramos em Machu Picchu. Lá embaixo, naquele riozinho, ó, a gente estava lá embaixo. Gente, a subida é gigantesca, tá? O ônibus demora quase 1 hora para poder chegar aqui em cima. A gente enfrenta mais um pouco de fila. Não filmei para vocês, porque tava meio querendo chover. Então, a gente estava um pouco preocupado com o tempo. Depois chegamos bem ali em Machu Picchu, não estava chovendo. Tinha essas nuvens assim, mas milagrosamente abriu para que a gente pudesse fazer a visita. Nós fizemos o circuito 1, então é um circuito bem curtinho. A gente sobe um pouquinho, a gente não passa pelo meio das ruínas, mas a gente tem aquela vista da foto clássica. Então a gente anda por um pouquinho ali, bem pouquinho, e a gente visita a parte mais do entorno, né? E vai fazer a foto clássica, que é aquela maravilhosa que todo mundo sonha. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, porque eu queria andar lá pelo meio das ruínas, né? E aqui, gente, é só para vocês verem a carinha de um restaurante em Águas Calientes. A gente almoçou depois da volta de Machu Picchu. Então, só para que vocês tenham uma ideia de como que é o restaurante. Programadas debido a cruzamiento de trenes. Identifique el servicio higiénico con nuestro personal a bordo. E essa é a vista, então, voltando de trem, né? Saindo de Águas Calientes e indo para o Ollantaytambo, que é onde fica a estação de trem. E a partir dali a gente pegaria uma van para voltar para Cusco. E essa é a visão que a gente tem, então, do trem sentando do lado direito para voltar e para subir ao lado esquerdo. Fica de dica para quem quiser fazer esse passeio. No trem, sempre procure o lado esquerdo, que é a vista, eu diria que é a mais bonita, tem a parte do rio, né? Então eu acho mais legal. Então a gente ficou, né? Só dormimos uma noite lá em Águas Calientes. Pela manhã visitamos Machu Picchu, almoçamos lá e logo após o almoço a gente já embarcou no trem para voltar. Como eu falei para vocês antes, ficou aquele gostinho de quero mais, porque a passagem por Machu Picchu foi muito rápida, né? Demora muito para subir de ônibus, demora para descer de ônibus, mas o tempo que a gente fica lá em cima passa tão rápido. A gente, né, teve o guia, e o guia vai explicando, vai mostrando imagens, vai contando como é que funcionava lá, por que Machu Picchu foi construída. Só que passa muito rápido, e o trajeto que nós fizemos, comparado, né, a todo o complexo que a gente visita, é muito curto. Claro que hoje Machu Picchu está dividido em, agora eu não lembro se são 3 ou 4 circuitos, mas cada um desses circuitos passa por uma parte de Machu Picchu. Então algumas te dão direito só da foto clássica, outras te dão direito de andar pela parte superior da cidade, outros te dão direito a andar pela parte inferior e aí subir outras montanhas, enfim. A nossa também dava o direito de subir a montanha, mas dadas as condições de tempo e clima, a gente não subiu, que é a montanha Huayna Picchu. Então é uma parte super alta, uma trilha bem íngreme, difícil. Então o nosso grupo não fez, né, porque até tinham pessoas que não iam ter condições de fazer, enfim. Mas eu achei que passou muito rápido. Então assim, nós subimos, fomos ouvindo as explicações, tiramos a foto clássica, daí o guia, né, foi muito legal nessa parte, foi tirando a foto de cada um, né, foi mudando as poses, né, vendo qual era o melhor ângulo. Mas quando a gente acabou de tirar as fotos, já estava na hora de descer e já estava na hora de sair, né, do complexo ali, porque como eu falei, tem horário para entrar e horário para sair.
A gente fica mais ou menos lá umas 3 horas. Então foi tudo muito rápido e aí ficou aquela sensação e aquele gostinho e aquela vontade de voltar, de fazer um outro circuito, de conhecer outros lugares, porque como, né, todos os dias a gente acabou fechando passeios, o tempo de permanência na cidade, principalmente Cusco, ele se reduziu a muito pouco. E os dias que nós tínhamos folga, chovia. Então, esses dias que a gente poderia aproveitar e deu umas pancadas de chuva que a gente se molhou tudo, não deu para curtir a cidade ou visitar outros pontos que eu gostaria muito de ter visitado. Então, de fato, né, embora nós tenhamos conhecido muitos lugares, feito passeios lindos, visitado lugares incríveis, ainda assim ficou aquela vontade de voltar, de conhecer mais, de visitar também outras cidades do Peru que também são muito lindas, têm muita história. Então, né, com certeza, futuramente eu quero voltar sim pro Peru, quero conhecer esses lugares que eu não conheci e visitar esses outros pontos que não deu pra gente visitar. E claro, né, que se possível quero também continuar e poder trazer aqui para vocês, né. E aqui então a gente continua voltando de trem, como eu falei, permeando o rio. E esse rio, gente, olha a curiosidade, esse rio, ele vai desaguar lá no Rio Amazonas, ou, né, melhor ainda dizendo, o Rio Amazonas nasce no Peru e esse é o Rio Amazonas. Claro que aqui ele recebe outro nome, ele tem vários outros rios que vão desembocando e ele vai ficando cada vez mais largo, cada vez maior, mas ele começa super pequenininho, como eu mostrei para vocês lá nas Salineiras, é uma das nascentes dele, que ele é bem minúsculo, tem outras nascentes nas montanhas mesmo, mas esse rio que a gente tá vendo, ele vai desembocar e vai continuar lá no Brasil. E esse, então, é o nosso Rio Amazonas, claro, né? Como eu falei, aqui com outro nome, né? E ele, então, se junta às águas brasileiras, né? Isso é super incrível, né? A gente saber dessa informação. E aqui também a gente vê mais algumas construções. Essas eu não sei dizer para vocês se são de algum período Inca ou se elas já são mais recentes, mas também é muito bonito, né, a visão, porque elas aí protegem, né, essa parte de terras e ela também permeia o rio, então é muito bonito e vale a pena mesmo esse passeio de trem. Tem uma vista super legal e aí a gente fica na viagem, acho que mais ou menos é 1h30, se eu não estou enganado, um pouquinho mais, porque tem um trajeto do percurso que ele precisa ficar parado, porque como os trens sobem e descem e são 2 empresas de trem e é só um trilho, então para que não ocorra nenhum acidente tem certos pontos em que o trem para, aí fica um trilho duplo, o outro trem passa e esse então volta a assumir os trilhos né, unos, né, único. Então em alguns momentos a gente fica um pouquinho parado, mas é coisa de uns 15 minutos, porque os trens são bem pontuais, então justamente para não acontecer nenhum tipo de acidente, tanto a ida quanto a volta são super pontuais e não teve nenhum imprevisto, nenhum incidente. Nós, quando fomos, tinha aquele problema, né, de ter tido ali alguns conflitos por conta das empresas de ônibus lá em Aguascalientes. A gente soube que algumas pessoas tinham ficado ali sem poder voltar ou subir, né? Tiveram que ir a pé, enfim. Teve uns transtornos no mês de setembro desse ano de 2025. Então, nós estávamos muito apreensivos, né? De, como é que vai ser quando a gente chegar lá? Será que vai dar tudo certo? Vai ter algum problema com o trem? Mas não tivemos nenhum problema, tá tudo certo. A empresa de ônibus lá atendeu super bem. Eles são super atenciosos e deu tudo certo. Então, assim, quem for a partir de agora, eu imagino que também esteja tudo ok. E dia novo, gente, dia 17 de outubro, estávamos fazendo então o passeio visitando o Lago Titicaca, visitando não, né, navegando o Lago Titicaca. O Lago Titicaca, ele é conhecido por ser um berço da civilização Inca. Ele é considerado o maior lago da América do Sul em volume de água. E ele é o maior, aliás, ele é o lago
mais alto do mundo navegável. A altitude dele, tá, se eu não me engano, é mais ou menos uns 3.800 metros de altitude. Então, ainda assim, a gente estava sentindo altitude e esse passeio, ele visava fazer uma visita de barco, né, até as ilhas flutuantes de Urus. E essas ilhas, elas são flutuantes porque elas são feitas e formadas por uma vegetação que se chama totora. É um matinho que cresce ali nessa região, então os locais cortam, né, esse mato. Ele tem mais ou menos, vou dizer para vocês que quase 1 metro de altura. Eles cortam e vão sobrepondo em cima das palhas que eles já colocaram e tal, e eles vão formando a ilha através desse material, e ele vai secando, né, vai formando a ilha, aquilo vai apodrecendo e eles vão colocando mais desse matinho, né, desse material em cima, e vão formando essas ilhas elas são flutuantes, né, então eles precisam usar uma espécie de âncora e alguns tipos de madeira, né, para poder iniciar a ilha, para que a ilha não saia andando pelo lago, né. Mas é muito legal, porque a gente viu um pessoal lá que, né, de acordo com o que eles nos falaram, que vive nessas ilhas e que vivem exclusivamente do turismo, né, eles realizam os passeios de barquinho e vendem os artesanatos deles. Então, eles têm as casinhas deles lá. Hoje até a gente percebeu que tinha até energia solar, né, em alguns locais. E como vocês podem ver nessa parte do vídeo, tem casas bem grandinhas, assim, construídas. E outras, elas são casinhas também de palha, do mesmo material de que a ilha é constituída. É muito interessante ver, né, são outros tipos de cultura e outras formas também, né, de se viver, e bem primitivas, assim, ao nosso ver. E aqui já saindo da ilha, né, nós estávamos já em processo aí de regresso para o Brasil, e aqui andando pela rodovia a gente consegue ver bem ao fundo o lago. E o Lago Titicaca, ele é dividido, né, pelos países, então, do Peru e da Bolívia, né, ele tá entre esses dois países, né, tem a fronteira, aí corre no meio do lago. Então, até a gente chegar na Bolívia, a gente passa, né, por uma boa parte dele, a gente acaba percorrendo e acaba tendo a vista dele, até uma vista muito bonita. Às vezes o vídeo ele acaba não dimensionando quão bonito é, porque essa é uma parte bem agrícola, né, bem interior mesmo. E eu sei que ali pertinho, não vou saber precisar exatamente onde, tem a famosa Copacabana, né, já faz parte da Bolívia, claro. E essa prainha, né, que eles chamam de Copacabana, é justamente, né, uma parte bem bonita que forma com o lago, então eles deram esse nome e frequenta, bem famosa, esse local já na Bolívia, né, e é formado ali pelo Lago Titicaca. E aqui então tem uma parte que é bem legal, que a gente vê, né, já começa de novo um pouquinho de deserto e o lago ao fundo, e tem alguns locais em que há criação de peixes, então tem as chamadas fazendas, né, de criação de peixes dentro do lago, que logo vai aparecer no vídeo. Vou deixar o vídeo rodando para que vocês possam ver, mas é muito legal, assim, essa parte, né, mais natural, assim, que a gente vê, né, muito legal ver as paisagens diferentes, né, coisas que a gente não tem, às vezes, no nosso país ou na nossa região, mas quis gravar um pouquinho de cada lugar para que pudesse ficar um registro para mim também, guardar de lembrança dessa viagem, e também poder dividir com vocês que estão assistindo e estão conhecendo esse roteiro. E o bacana, né, de fazer uma viagem rodoviária é justamente poder visualizar tudo isso, porque às vezes a gente faz uma viagem de avião, por óbvio, é super mais rápido, né, mais confortável muitas vezes, mas a gente não tem, né, essa vivência de poder parar nos locais, poder visitar muito mais locais e também poder visualizar a geografia do lugar, as paisagens, né, de cada lugar e o que cada lugar tem a oferecer.
Então aqui fica mais um pedacinho, né, do Lago Titicaca. Ele é uma água bem escura, né? Eu imagino que talvez seja também por conta da altitude e por conta, né, do local onde ele tá. É uma água bem escura, né? Tem alguns peixes, né, que o guia até nos explicou, e naturais ali, né, do local. E aqui vocês podem visualizar o início das fazendas de criação, então, de peixes. Não sei precisar quais são os peixes que são criados aqui. O guia nos mostrou 3 peixinhos que eles criam, mas são pequenos, assim, não são muito grandes, então não sei se por conta da altitude ou de talvez outras condições da água tenha muita variedade de peixes. Eu imagino até que tenha, mas enfim, né, não nos foi nos passado essa informação, né? Mas segue aí mais um pouquinho então do lago para vocês. Nesse dia, então, final do dia, nós chegamos na Bolívia. Passamos pela aduana ali, né? Fizemos a entrada na Bolívia e nós passamos a noite em trânsito. Nos dirigimos ali pela região de La Paz, né? Durante a noite teve um temporal assim bem feio, teve chuva de pedra, foi bem intenso assim essa parte. E nós chegamos então ao Uyuni, onde a gente faria a visita, né? Fez a visita, vocês vão ver na sequência, do Salar do Uyuni, que foi o nosso último passeio, né, antes de voltar para o Brasil. E aí aqui vocês já podem ver um pedacinho, então, da cidade de Uyuni, na Bolívia. E como lá, nós chegamos lá no sábado, não, na sexta-feira, nós chegamos na Bolívia, e aí no domingo teriam eleições. E aí eram eleições de segundo turno e nós não sabíamos que tem uma regra no país, que a gente não pode estar circulando no país, não pode circular de carro, não pode ter turista, o hotel não pode atender, enfim, tem uma série de regras. Então nós precisamos entrar na Bolívia, fazer na parte da manhã muito rapidamente esse passeio do Salar do Uyuni. Nós almoçamos no deserto e a partir então do almoço a gente já saiu do deserto, já fizemos de novo a fronteira com a Bolívia e passamos então para a Argentina, porque de acordo com o nosso passeio que nós tínhamos contratado, nós ficaríamos uma noite, né, na Bolívia, passaríamos uma noite lá, porém não foi possível porque por conta, né, então das eleições a gente precisava passar na aduana, né, passar e sair, né, fazer a saída da Bolívia antes do domingo. Então, a gente conseguiu fazer isso ainda na sexta-feira. E aí, nós acabamos dormindo na Argentina. Então, né, compensamos essa noite que a gente não passou na Bolívia, nós dormimos na Argentina. E aqui é um pouquinho, então, da carinha da Bolívia. Tava um sol, assim, de rachar. E, embora um pouco frio no deserto, o sol, assim, nossa, nos queimou demais, o sol era muito forte, eu não sei se tem alguma coisa, eu imagino que sim, que tenha, né, relação com a questão do deserto, porque o salar, né, como o próprio nome diz, é todo de sal. Então, é muito branco, a gente não consegue ficar sem óculos de sol, porque parece que queima os teus olhos. Mas, assim, ó, a paisagem, a vista e a sensação de estar lá é surreal. É lindo, 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 lindo e lindo. E a gente não tem como dimensionar, né, como que pode existir um deserto de sal, e é sal de verdade, tá? Porque a gente pôs na boca o salzinho para ver se de fato era de verdade, se realmente tudo aquilo era sal, e realmente é sal. Então, assim, é muito legal, resseca demais a pele, resseca as narinas, o sol parece que queima dobrado, então, né, se vocês forem fazer esse passeio, lembrem-se muito de protetor solar, assim, num fator bem alto, porque realmente queima e a gente fica tudo vermelho de verdade. Então, aqui era uma partezinha, né, do trajeto, a gente já se dirigindo para o salar, né, porque antes de chegar no deserto propriamente de sal, né, tem um deserto normal, vamos dizer assim, né, um deserto que não tem sal. E achei muito interessante que, né, para a existência ali do salar, bem longe tem um vulcão. E esse vulcão, ele faz com que no próprio salar ali tenha um olho d'água que eles chamam. E
e a água fica borbulhando assim, né, fica se movendo ali, bem borbulhando mesmo, né, então faz parte então do vulcão, né. Eu vou deixar depois para vocês verem esse vídeo, tá? Logo mais à frente ali vocês vão ver a água borbulhando e é muito interessante. E esse deserto de sal, ele é muito rico em lítio e hoje tem um pouco de exploração, né? Que a China e, se eu não me engano, a Rússia, posso estar enganada, tá? Mas eu sei que a China tá no meio. Eles exploram, né, um pouco desse lítio, mas a Bolívia está aí em disputa, não quer muito por conta da contaminação do solo, né, quer preservar, mas tem essa questão da extração, então ela não é desenfreada, mas os direitos ali de extração pertencem à China e Rússia. Se eu não estou enganada, são esses países que têm esse direito de exploração. Se alguém tiver alguma informação a mais do que eu estou passando, por favor, me corrijam, tá? Porque é informação demais para a gente processar e algumas coisas a gente acaba esquecendo ou trocando a informação, né? Então, às vezes algum dado que eu não esteja correto aqui falando, vocês podem me corrigir. E passando aqui algumas informações a respeito, então, do Salar do Uyuni, ele é simplesmente o maior deserto de sal do mundo. E nele, alguns anos atrás, foi realizado o Rally Dakar, que é onde algumas modalidades, né, como caminhão, moto, jipe, e eu acho que são esses, né, as modalidades de carros que participam, então, desse rally. Foi realizado lá no Salar do Uyuni, na Bolívia, só que ele foi realizado só uma vez, se eu não estou enganada, ou enfim, né, a última vez que foi realizado tem lá o registro, porque os carros sofreram muitos danos por conta do sal, né, ficaram muito danificados e também o governo boliviano decidiu então interromper esse rally, também por conta da questão da poluição. Então, acabava o rally, ficava, né, o pessoal jogava muito lixo e tal, então justamente, né, na tentativa de preservar, né, o maior tempo possível, né, esse salar, o governo boliviano decidiu, então, não realizar mais o rally. Lá no meio do deserto tem um hotel, porém ele também está desativado, justamente por conta, né, dessa preservação, vamos dizer assim, e eu digo entre aspas, porque esse hotel, embora ele esteja desativado, hoje ele é praticamente um museu, e ele é todo feito de sal, tem cama de sal, tem armário de sal, mesa de sal e tudo que vocês podem imaginar de sal, né, com blocos que são como se fossem tijolos, assim, extraídos de uma camada do sal, mas é tudo sal. Então, é um sal super concentrado, assim, né, ele é bem compactado, né, essa é a palavra, e parece mesmo um tijolo, só que é todo salgado, né. E aí, então, existe esse hotel, a gente visitou ele, do lado onde aparece um monte de bandeiras que vocês vão ver na sequência. Só que esse hotel está desativado, né? Então a gente pode visitar, porém lá funcionam banheiros. Então, aquela coisa, né? Existe então a questão da tentativa da preservação, mas funciona banheiro, a gente vai lá, faz o uso e esse esgoto vai para algum lugar que eu imagino que seja o próprio deserto ali, de alguma forma, né? Então, é uma preservação, eu digo, entre aspas, né? Lá funciona uma loja e você pode comprar lembrancinhas, pode comprar alimentos também, né? Tudo industrializado, claro. E roupas também, enfim, né? Essas coisas de lembrancinha que a gente sempre leva para todo mundo, imã de geladeira tem nessa loja. E aqui, como eu estava falando antes para vocês, é o olho do deserto que eu estava falando que a água borbulha. Então, bem ao fundo tem o vulcão e a água fica assim, ó, borbulhando direto, sempre tá borbulhando, né, essa água. Eu botei a mão na água, tá? Claro que esse borbulho tem muitos metais pesados, né, tem presença aí de uma série de metais, mas meu dedo não caiu, tá tudo certo, e a água é gelada, não é quente, porque eu tinha essa curiosidade de, é quente ou não é, não, a água é gelada. E quando a gente fica no sol, a gente sente até um certo calor, mas a sombra
não dá para aguentar o frio, gente, é sério, é muito frio quando a gente fica na sombra no deserto. Aí vocês vão se perguntar assim, tá, mas em que momento que tem sombra nesse deserto se é tudo branco, não tem uma árvore, né? Nós almoçamos no deserto, então, em um certo ponto, né, depois do nosso passeio, nós fomos para um local no meio do deserto mesmo, onde tinham umas tendas montadas para que a gente almoçasse. E essas tendas, por óbvio, eram, né, formavam sombras em cima da mesa, e o frio, assim, era muito frio. Então a gente almoçou, assim, todo mundo de jaqueta, de blusa, porque realmente fazia muito frio, né? E uma coisa incrível, porque o sol, né, vocês podem olhar para o céu aí, não tinha muitas nuvens, né? Não fazia sombra, nada de nuvem, mas era bem frio na sombra mesmo. E como vocês podem ver, a imensidão desse deserto é tão diferente assim que a gente vê os carrinhos lá na frente minúsculos, muito minúsculo, porque é uma imensidão de sal. E aí nós estávamos nos dirigindo para um outro ponto, né? Porque a gente visitou alguns pontos aí de observação, enfim. E diferenças de sal, que isso é muito interessante, né? Partes que o sal era mais duro, outras ele era um pouco mais mole, assim. E aqui foi a parte, então, onde a gente parou para fazer uns registros bem divertidos de fotos. Vou deixar alguma coisa para vocês verem. E aqui é um labirinto, ó. Então aqui já é uma nova parte, um labirinto. E agora a gente já tá saindo do deserto, mas eu vou deixar as fotos para vocês verem que é bem divertido. Como vocês viram aí, gente, são fotos bem divertidas que a gente faz ali no deserto, porque são fotos com perspectiva, né? Então, algumas pessoas tiraram foto assim no cadarço de uma botina. Nós, como estávamos num casal, então a gente fez umas fotos de casal, assim, um pisando no outro, um dentro do porta-retrato do outro. Foi bem legal, assim, essa experiência. Daí eles colocaram um dinossauro de pequeno, assim, de brinquedo, e aí a gente fazia as fotos, né, que tava fugindo do dinossauro. Então é uma ideia bem legal aí pra tornar divertido também o passeio, né, e a gente ver a criança de novo registrando as fotos e também rindo das pessoas, né, que estavam conosco no grupo fazendo as fotos. O passeio ele é feito com caminhonetes 4x4, então iam sempre 4 pessoas em cada caminhonete. E até deu para ver um pouquinho ali das caminhonetes, né, na filmagem. Então, super confortável, assim. E o guia que estava dirigindo a nossa caminhonete comentou, né, que sempre depois dos passeios eles precisam lavar elas, justamente porque o sal acaba estragando muito, né, a parte mecânica e a parte que fica exposta, né, ao próprio sal, né, que acaba estragando. E essa é a vista, né? Nós começamos a ver desertos novamente para fazermos a saída da Bolívia. E nós estávamos aqui indo em direção à Argentina, né? Como eu expliquei para vocês, teve toda aquela questão das eleições na Bolívia. E como eles têm essa regra lá de que não pode ter turista, não pode ter pessoas circulando. Inclusive o guia que estava nos conduzindo nos confirmou, né? Que no dia das eleições eles não podem nem ir votar de carro, tem que ser a pé. Então não pode ter nenhum tipo de circulação nas ruas, assim, eles são muito rígidos. Então por isso nós precisamos sair do país, porque seria um dia perdido, porque nem o hotel não parece que não pode receber turista. Então nós teríamos que ficar dentro do ônibus, dormir no ônibus e não poderíamos sair de dentro do ônibus. Pensa, né? Tudo bem que o nosso ônibus virou a nossa casa por alguns dias, mas ficar preso com aquela sensação de não poder sair é muito ruim, né? Então nem mercado, nada, então a gente não poderia circular. Então nós fizemos a saída. Essa aqui é uma carinha da Bolívia, divisa com a Argentina, onde nós fizemos aí a imigração. O Fernando sempre na frente da minha filmagem, né? E aí, então, agora a gente já vai ver o hotel que nós nos hospedamos na Argentina, um dos melhores hotéis que nós ficamos nessa viagem. É, assim, maravilhoso, cheiroso, limpíssimo, de, assim, uma organização, bom gosto, uma decoração lindíssima, né? Como vocês podem ver, esse era o banheiro. E aqui era a parte do quarto, ele era gigante, uma cama que dava para dormir 4 pessoas na cama, porque era muito grande. Tinha uma janela legal que dava vista para a rua. Ali já eram nossas bagunças, né, porque já era tarde, isso já era passado da meia-noite.
quando a gente chegou no hotel, né, para fazer todo esse rolê aí para sair da Bolívia rápido, foi bem rodado, assim, os motoristas rodaram muito a noite toda e tal, pra gente poder chegar aí a tempo. E aqui então o quarto tinha 2 TVs, tinha ar-condicionado, super assim, equipado, muito amplo, espaçoso. Nossa, nota 1000, né, pro hotel, porque realmente valeu a pena. E o hotel ficava em Jujuy, na Argentina, né. Gente, aqui dia novo, dia 19, estávamos ainda em solo argentino, né? Porque o hotel, como eu falei para vocês, ficava em Jujuy, na Argentina. Nós então aqui fizemos uma viagem direto, né? Saímos então de Jujuy, tocamos direto até a fronteira então Brasil e Argentina, né? Em Foz do Iguaçu. Dormimos no ônibus nesses últimos dias, né? Foi super rápido a nossa volta, né? Os motoristas, eles aceleraram bastante para que a gente pudesse voltar o mais rápido possível. Eles também tinham compromisso. Afinal de contas, né, o nosso rolê da Bolívia foi um pouquinho rápido, né? Então, um pouquinho antes do previsto. Então, nós voltamos, né, mais rápido. E aqui então a gente já estava em solo brasileiro e eu vou contar uma coisa para vocês. Depois no final do vídeo eu conto com mais detalhes, mas nós fomos para São Paulo. Nosso destino final seria Curitiba, assim como foi o nosso embarque. Porém, como a empresa do Rio Grande do Sul, eles nos ofereceram uma carona para que voltássemos com o ônibus que nos levou então para toda essa viagem aí, todo esse rolê pela América do Sul. E então nós precisamos ir até São Paulo, deixar o pessoal de São Paulo e voltar com eles. Aqui eu precisei tirar o volume do áudio original porque estava tocando uma música muito legal, só que, né, às vezes acaba dando direitos autorais, então eu precisei silenciar o vídeo. E esse né, para quem não conhece, é um graal, né, esses paradouros que tem beira de estrada aqui no Brasil, e reza a lenda, né, que os trabalhadores do graal nunca mais saíram dele justamente pelos altos custos que tem lá, né, no grau das coisas, né, realmente, gente, era mais de R$100 o quilo, se quisesse comer qualquer coisa, dava R$30. Nós acabamos fazendo uma refeição, né, no grau, mas assim, tem que aprender a se servir com coisas muito leves, que não pesem no prato, né, tipo muita salada de alface, para que não fique muito alto o valor, né. Mas é muito legal, né? O grau tem uma variedade enorme de alimentos, tem lanche, tem suco, tem sobremesas maravilhosas, como vocês podem ver, né? Então, assim, tudo dá água na boca. Realmente são produtos de qualidade, né? E o preço é um pouco elevado, claro, né? Mas vale a pena almoçar no grau ou jantar, enfim, fazer qualquer lanche. Tem bastante variedade, né? De alimentos. Então, gente, como eu estava falando para vocês, para que a gente pudesse ganhar essa carona do ônibus e a gente não gastar com a passagem de volta, ter que ficar esperando na rodoviária de Curitiba, talvez ter que esperar muito tempo lá para conseguir o ônibus para voltar para o Rio Grande do Sul, porque como a gente foi de ônibus, tinha muita mala e tal, o avião ia ser complicado. Então, a gente decidiu pegar essa carona com o ônibus, mas nós precisamos ir até São Paulo. E aqui vocês podem ver, eu tô filmando litoral de Santa Catarina, tá? Nós voltamos pela 101, então a gente fez todo o litoral. E aí deu pra ver um pouquinho das praias de Santa Catarina, se eu não me engano aqui já é Balneário Camboriú, algo assim. Então, bem legal, né, a gente poder fazer toda essa volta, assim, né, foi legal. Vou dizer pra vocês que não foi cansativo, tá? A viagem em si toda é cansativa, pelo fato de ser muitos dias, trocas de hotel, enfim, né? Mas assim, ter ficado mais uma noite aí dormindo no ônibus e chegar, né, um dia depois aqui em casa foi bem tranquilo. Bom, acho que vocês não aguentam mais ouvir a minha voz, né? Mas tô eu aqui de novo, né? Pra conversar um pouquinho com vocês, fazer o fechamento então desse vlog, né? Que eu demorei um monte pra editar. Mas não era pra mudar nada não, tá? Era só pra juntar os mini vídeos que eu fiz
E eu precisava narrar ou contar alguns fatos, enfim, né, para que vocês pudessem entender o que eu tava filmando, porque senão não teria graça nenhuma, né? Então, como eu falei lá no outro vídeo, eu não sou cinegrafista, não sou vlogueira, então tem coisas que hoje eu penso que eu deveria ter filmado um pouco melhor, ter talvez assim melhorado um pouco para que ficasse melhor o entendimento do que eu tava querendo filmar, né? Mas às vezes a gente filma, tem que ser rápido, às vezes tu tá num passeio. Esses passeios, como eu falei no vídeo, eles acontecem muito rápido, assim, a gente, vai ficar o dia inteiro, sei lá, o passeio da Laguna Mantai, por exemplo. Era o dia inteiro, praticamente, né, a gente saía de manhã, a gente saiu 4 da manhã, a gente levantou, 4:30 da manhã veio o transfer nos buscar, então é bem longe, a gente acho que andou umas 2 horas quase de van. Chegamos em um local para tomar o café da manhã, então a gente tomou um cafezinho. Depois a gente andou mais um pouquinho de van, depois a gente fez aquele rolê todo a pé, que deu quase, acho que 1 quilômetro mais ou menos a pé, talvez até um pouco mais, por conta dos desmoronamentos. Aí depois começou a trilha, né? E aí a trilha, ela é muito difícil de fazer, muito difícil mesmo. Então, assim, eu não tinha nem condições de pegar o telefone para poder filmar, porque teve momentos em que o Fernando precisou carregar minha mochila porque eu não tava mais conseguindo. Então, assim, eu acabei filmando algumas coisinhas, mas podia ter filmado mais, né? Podia ter ficado melhor. Então, vocês me desculpem, eu quis mostrar um pouquinho do que a gente viveu, como que foi essa aventura. Vou dizer para vocês que é algo inesquecível, que valeu muito a pena. E vocês talvez tenham algumas perguntas e eu vou responder elas aqui, as que eu imagino que vocês façam no final do vídeo. Se tiver outras perguntas, vocês me escrevam e na medida do possível eu respondo, tá? Tô segurando o tripé aqui, o pau de selfie, então eu espero que não fique tão tremido esse meu vídeo também. Mas eu anotei aqui algumas perguntas que eu imagino que vocês tenham dúvidas, né? A primeira, como que é uma viagem rodoviária? Vou dizer pra vocês que eu esqueci de filmar o interior do ônibus, né? Essa foi uma falha minha, porque a gente ficou vários dias no ônibus, eu podia ter filmado e eu não filmei. Então, o nosso ônibus, vocês devem ter visto ali nas filmagens, ele era aquele double decker, acho que é assim que fala. E a gente tinha internet Starlink, então, assim, não teve problema de internet, porque... se tu não tinha internet no teu celular, tu entrava num restaurante, tu entrava numa lancheria, tu entrava em qualquer lugar tinha internet, né? Tinha Wi-Fi. Aí, se tu não conseguisse uma Wi-Fi nesses lugares, tu podia estar no ônibus sempre tinha internet, né? Da Starlink. Ou então, nos hotéis que a gente ficava também tinha internet. Então, assim, internet não era um problema. Eu fiz um pacote, eu tenho o Vivo, né, minha operadora é a Vivo, e eu fiz o Vivo Travel, que aí tu informa os países que tu vai estar, acho que até 6 países, tu contrata um plano e cada país que tu seleciona lá para fechar o plano vai aumentando o valor. Então eu fiz porque eu fiquei com medo de, sei lá, tô numa cidade lá passeando e me perco, eu preciso baixar um mapa, eu não tenho internet. Ou eu preciso, sei lá, localizar alguma coisa, ou tá online no grupo, porque daí a gente tinha um grupo, né? Então, informações sobre câmbio, informações onde tem tal lugar, a hora que a gente vai sair, a hora que a gente vai, passeio do dia seguinte, como é que vai ser. Todas essas informações eram colocadas nesse grupo pelo pessoal da agência, né? Então... a internet é super tranquilo, funcionou. O único lugar que a Vivo não funcionou foi no Chile. Então, no Chile eu não tinha internet se eu não estivesse em algum lugar que me oferecia Wi-Fi. Então, na rua, se eu não tinha Wi-Fi, eu não tinha internet, eu estava incomunicável. Mas deu tudo certo, não passamos nenhum perrengue, é super tranquilo. Voltando para o ônibus, a questão de conforto, como eu falei que eu esqueci de filmar o ônibus, que foi uma falha minha, mas a gente, por não ser um grupo tão grande, nós estávamos em 20 pessoas, por um lado foi bom, a gente ganhou um upgrade, né, nessa viagem, que foi um ônibus leito-cama total. Então, o banco reclinava todo, e a parte de baixo, né, que é aquela parte que a gente reclina e sobe, a parte dos pés ali, ela subia também, ficava super plano. Então, assim, eu sou baixinha, né,
deitei bem tranquila, né? Pra mim era uma cama. O Fernando é mais alto que eu, mas pra ele também, ele falou que foi super tranquilo, deu pra ir super confortável, não teve problema. Nós levamos travesseiro e coberta, né? Uma mantinha cada um. Até não precisava, porque o ônibus oferecia, mas a gente não sabia, então todo mundo levou. Mas tudo bem, né? Mas no ônibus tinha um travesseirinho pra cada um e uma mantinha. Mas a gente não usou, a gente usou as nossas e tudo certo, né? Então, essa questão do ônibus, né? Outra pergunta que muitas pessoas fizeram é a questão de valor. Então, o valor não é um valor barato, né? A viagem a gente fez com a agência Buffalo Bill, é aqui de Caxias do Sul. Quem quiser encontrar nas redes sociais, depois eu deixo escrito aqui bem certinho embaixo na descrição do vídeo para vocês. É 7.499, dá para parcelar em 10 ou 12 vezes e por pessoa. Nesse valor está incluso o transporte rodoviário, os hotéis que a gente se hospeda, o passeio de trem, o tour Vale Sagrado dos Incas, a entrada de Machu Picchu. Se eu não me engano, é isso que está incluído. E todos os outros passeios que a gente fez não estavam incluídos e a gente precisou fazer a aquisição à parte. A gente fez a aquisição com a agência mesmo, mas é à parte porque eles entendem que, se tu não quiser fazer o passeio, tu escolhe não fazer e tu usa o teu dia, né, da forma como tu achar melhor. Ou se tu quiser chegar lá no Peru ou qualquer outro lugar e contratar algum outro tipo de passeio, fica a teu critério. Então, esses passeios, eles não eram incluídos, né? Mas a gente optou por fazer praticamente todos os dias nós tínhamos um passeio. E o único passeio que a gente não fez, que eles ofereciam, mas daí nós trocamos, era a Montanha Colorida. Nós não fizemos porque a gente achou que ia ficar demais, não tanto pelo valor, mas também por conta da altitude. E no mesmo dia da Montanha Colorida, eles ofereciam outro passeio, que era o tour do Vale Sagrado, o tour dos sítios arqueológicos, né? Tô confundindo os nomes aqui. O tour dos sítios arqueológicos, e nós queríamos muito fazer o tour dos sítios arqueológicos, conhecer todos aqueles que eu mostrei pra vocês, né? Sacsayhuamán, Kenko e os outros eu esqueci o nome, é muito lugar. Mas enfim, nós queríamos conhecer os sítios arqueológicos, então a gente optou por não fazer o passeio da Montanha Colorida, que vai ficar para uma próxima ida ao Peru, a gente pretende fazer. Então, né, essa questão do valor, dinheiro também, né, que as pessoas perguntam muito, né, como é que funciona dinheiro? Bom, cada país que a gente visitou tem a sua moeda, né, Argentina é o peso argentino, no Chile é o peso chileno, no Peru é o sol peruano e na Bolívia é o bolívar, né. Dessas 4 moedas, o sol peruano é o que vale mais que o real, né, a moeda vale mais, e os outros países o real vale mais. Então, nos outros países é muito tranquilo, porque tu troca poucos reais, tu tem bastantes dinheiros, né, para poder gastar nos países. Já no Peru, como a moeda deles vale mais, então a gente, né, acaba perdendo, né, porque para cada sol peruano a gente pagava 64 centavos. Acho que é essa a conversão. Então, o real, ele valia 64 centavos de sol peruano. Então, ele vale menos. Então, as conversões, elas ficavam mais tristes, né? Nesse caso, quem converte não se diverte, né? Eu até falei errado a frase no outro vídeo, né? Falei do quem converte não se diverte, errei. Mas é isso, né? Então, o Peru, o sol vale mais. E as coisas, elas são bem carinhas, assim. Então, teve um almoço que a gente foi comer um prato típico do Peru, que é o lomo saltado, que é uma delícia, vale a pena comer, mas deu mais de 150 sol, né, eu e Fernando. Convertendo, deu quase 300 reais. Né, um pouco menos e tal, mas, enfim, né, se a gente for pensar, dava bastante mesmo, né, o valor. Então, nos outros países era bem tranquilo, mas assim, ó, a comida é muito boa, tudo muito bem servido.
assim, demais. Tem uns pratos, assim, que era gigante, assim. Só que é diferente, né? A gente sempre pede uma carne e essa carne, tipo, a gente pede uma carne, né? Ah, tu quer um bife de gado, de frango, tu quer um assado, tu quer uma linguiça. Aí, o que é a guarnição, né? O que acompanha esse prato? Daí tu escolhe. Ou é batata frita, ou é arroz, ou é salada. Tipo, não é tão servido quanto o nosso, que vem um monte de coisa e a gente come muita variedade, né? Lá não, é uma carne, que é o prato principal, e aí você escolhe o que mais que você quer que faça parte desse prato. Lá funciona assim, mas é muito bom, tá? Vem muito bem servido, assim. Geralmente eu sobrava comida porque eu não conseguia comer tudo. E com relação aos dinheiros, então assim, o que a gente faz? A gente leva dinheiro daqui do Brasil, já troca lá no Peru, enfim, nas casas de câmbio dos países que a gente visita, como é que funciona, né? Eu fiz algumas trocas aqui no Brasil, antes de sair eu fui com um pouquinho de cada moeda, menos bolivianos que eu não consegui no Brasil. Então eu levei um pouquinho de peso argentino, um pouquinho de peso chileno e um pouquinho de sol peruano, mas assim, muito pouco que desse para uma refeição. E aí lá nos países que a gente foi, tinha as casas de câmbio, era bem tranquilo para fazer a troca. Eu tinha um pouco desse receio, por isso que eu já quis ir com um pouquinho de dinheiro. Mas assim, nem precisa. Tem muitos locais que eles aceitam reais, que eles fazem o câmbio paralelo, né? Que é aquele câmbio que tu faz no restaurante e tal, tu paga com o real e eles vão te devolver na moeda deles. Geralmente é bem vantajoso esse câmbio paralelo. E é bem tranquilo, tá? Levem reais, troquem lá. Tem uma agência de câmbio em tudo que é lugar, né? As casas de câmbio não é que nem aqui no Brasil, que é mais difícil de encontrar, ou só nos centros urbanos, assim, maiores. Lá a gente encontra em qualquer lugar. Tem câmbio, nas cidadezinhas turísticas sempre vai ter, então vocês podem levar reais e trocar lá. Inclusive, vale mais a pena que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente paga bem caro o câmbio. E também, né, para garantir, vamos dizer assim, que eu fiquei com medo de faltar dinheiro, de acontecer alguma coisa e a gente talvez precisar de mais do que a gente tivesse levado, eu fiz o cartão da Nômade. E aí, então, é um cartão internacional, a gente carrega em reais, transforma lá dentro do próprio aplicativo, né? Transforma em dólar, ou seja, vai cobrar uma taxa, ele vai converter no dólar do dia, então uma dica é sempre espera o dólar baixar, e aí converte em dólar e depois pode usar. No Brasil, dá para usar esse cartão, só que esse cartão no Brasil ele é crédito, mas ele vai descontar lá da tua conta, do teu aplicativo, sem vir fatura, sem nada. Fora do Brasil, ele é débito. Então, é só chegar no restaurante, todos os lugares que a gente foi aceitaram o cartão, né? Então, tinha locais que eles não aceitavam cartão, mas eles já te dizem, no tarjeta ou no cartão, né? Porque não aceitam cartão. Daí é só em efetivo, que é em dinheiro, né? Em efetivo é em dinheiro em espanhol. E então, né, se eles diziam que aceitavam cartão, beleza, eu passava o cartão. Se desse algum problema, eu tinha o dinheiro. Então, super tranquilo, não tivemos nenhum problema de o cartão não passar. O cartão passou em todos os lugares. Foi super bom, assim, ter o cartão, porque tinha momentos que dava para negociar. Por exemplo, se pagasse em dinheiro, eles não cobravam nenhuma taxa. Se pagava em cartão, tinha a taxa do cartão. Então, a gente ponderava se valia a pena ou não, e às vezes pagava em cartão, às vezes pagava em dinheiro. Então, ajudou bastante, assim, a complementar a renda da viagem, né? Outra coisa que eu anotei aqui foi a questão dos hotéis, né? Os hotéis que a gente ficou todos muito bons, tirando o perrengue de Aguascalientes que eu comentei durante o vídeo. O que aconteceu? Nós chegamos lá, era para nós ficarmos em um hotel. Nós chegamos e, segundo que passaram para nós, aquele hotel não tinha mais vagas. Então, uma agência intermediária, eu acho que é que faz o paralelo aí entre a agência daqui e o pessoal de lá, nos colocou em um outro hotel, que em princípio era para ser um hotel ok, porque a gente só precisava de uma cama para dormir e um banheiro para poder utilizar, e era isso, né? A gente nem ofereciam, acho, café da manhã, mas tudo bem, tem mercadinho, tem padaria, a gente podia tomar um café em qualquer lugar, não tinha problema. Só que, quando a gente chegou no quarto, fez o check-in lá, tudo certo. Mas quando a gente chegou no quarto... Aliás, antes de chegar no quarto, no corredor, tinha um cheiro de xixi absurdo.
Mas assim, ó, mas aquele cheiro de xixi, sabe, que entra na narina da gente e não sai mais, era horrível. Daí, tá, né, a gente entrou no quarto, aquele quarto com aspecto horrível, mofado, mijado, então assim... Aí eu pensei, nossa, dormir aqui não vai ser fácil hoje, porque ele não passava segurança, a porta não fechava, era uma porta super antiga, sabe? Então a fechadura não tipo, tu trancava, ela não trancava, sabe? Era uma fechadura bem gigantona, assim, não, a porta não fechava. Aí eu pensei, nossa, vai ser difícil dormir, porque a gente fica meio assim, era bem na rua e tal. Aí... um pessoal que tava com nós também saiu dos quartos, porque se fosse 1 ou 2 quartos, a gente pedia pra trocar de quarto, não tinha problema. Só que assim, todos os quartos estavam com cheiro insuportável. E eu acho que não deu tempo deles limparem, eu não sei o que aconteceu, mas assim, não dava pra aguentar. Então a gente saiu dos quartos, fomos até a recepção, e a gente falou pro pessoal da agência que não tinha condição de ficar naquele hotel, porque né, a limpeza... Não que a gente fosse chato, todos os lugares que a gente ficou não era assim, nossa, sabe, um brinco, mas eram locais assim bem ok, assim, né, eram cheirosinhos, assim, tinha uma estrutura ok, eu tomei muito banho gelado, como eu falei pra vocês, mas ok, isso não seria o problema, tomar um banho gelado, mas o problema era aquele cheiro que não saía do nariz. E a gente viu que realmente estava sujo, né? Não tinha sido limpo. Aí foi um rolê, a gente demorou um tempão, ficamos horas e horas esperando até eles conseguirem achar outro hotel. A cidade estava lotada, Aguascalientes é minúscula. Eles só têm hotel e restaurante e lojinha, não tem mais nada, porque é o que eles oferecem, né? A estrutura, é só o pessoal vai lá só para passar uma noite, no máximo 2, visita Machu Picchu e já vai embora. Não é uma cidade pra te ficar lá dias, né? As pessoas não ficam muitos dias lá. Então é aquela cidade de passagem, né? Mas a gente tô com paciência e tal. Conseguimos um outro hotel ok, então aquele sim deu pra pelo menos descansar. E foi isso que aconteceu. Mas assim, nos outros hotéis tudo certo, sabe? A questão da água que eu falei dos banhos frios. O que acontece? Geralmente esses hotéis, eles não têm assim uma estrutura super mega. Então, se muitas pessoas forem tomar banho ao mesmo tempo, o sistema ali de aquecimento de água não consegue esquentar água para todo mundo, né? Então, alguém acaba ficando sem água quente, né? Eu fui sorteada várias vezes, né? Várias vezes eu fui sorteada para tomar banho gelado. Mas tudo bem, né? Eu já disse que faz bem pra imunidade, ok, não reclamei disso, assim, é só um fato que eu comento bastante porque a gente não tá acostumado, eu pelo menos não tô, então assim, era bem difícil, mas ok, né, tudo certo. Então, essa parte dos hotéis. Outra questão que as pessoas perguntam muito é a questão dos passeios e altitude, né? Como a gente fez uma viagem rodoviária, a gente já foi aclimatando, né? Até eu falei isso no outro vídeo, né? Então a gente passou por altitude normal, vamos dizer assim, ok, né? Que a gente acostuma e tudo bem, que a gente tem aqui no Brasil e tal. Depois a gente foi subindo, quando chegamos ao Chile, a gente já teve o primeiro contato, assim, com a altitude, algumas pessoas ficaram ruins. Eu tive umas sensações muito ruins, assim, e depois eu entendi, me falaram que era da altitude, porque eu comecei a sentir muito calor dentro do ônibus, assim, tipo, quando a gente tava chegando na cidade de Jama, Jama, no Chile, que era uma das fronteiras, então a gente tava saindo da Argentina e cruzando pro Chile. Eu comecei a sentir um calor, assim, quando a gente chegou lá, tipo, chegando na cidade mesmo, ainda rodando, né? E eu tava de blusa, com uma camiseta, calça, assim, e eu tive que tirar aquela blusa e eu tava começando a passar mal, sabe? Quando a gente sente calor demais, assim, que parece que tá abafado. Daí eu até comentei com o pessoal, eu disse, nossa, tá muito quente aqui dentro do ônibus, eu tô passando mal. E aí depois a gente foi falar com os motoristas quando a gente saiu do ônibus, porque lá fora a temperatura tava -6. Mas é uma temperatura muito diferente do que a gente tá acostumado aqui de frio, né? Eu principalmente que moro na região sul. Não tem nada a ver com o nosso frio. É um frio bem suportável, é um frio seco, então não é frio quanto a gente pensa que seja -6 graus. E quando eu desembarquei do ônibus, eu até comentei com o motorista, eu disse, nossa,
eu pensei que por conta da temperatura lá fora, vocês tinham diminuído, aliás, aumentado a temperatura dentro do ônibus. Eu disse, porque eu passei muito calor, eu não tô passando bem. E aí o motorista me falou que não, que a temperatura era a mesma, que eles não alteram a temperatura do ônibus, eles mantêm sempre uma mesma temperatura, e que essa questão do calor que eu tava sentindo é porque eu tava sentindo os efeitos da altitude. Então, eu senti calor e uma pressão na cabeça. Teve muitas pessoas que sentiam uma dor assim bem no meio da cabeça. Outras pessoas tiveram sangramento no nariz. Muitos tiveram dor de cabeça, daí dava uma dor na nuca, assim, uma sensação estranha. E enjoo também. Então, esses foram alguns dos, né, do que as pessoas sentiram com relação à altitude. Então, como a gente foi rodando de ônibus, a gente sentiu a altitude. Depois nós fomos para o litoral, né, de Arica, que é o Oceano Pacífico. Então nós descemos a altitude zero ali, a altitude do mar. E a gente voltou a subir quando a gente foi para o Peru. E depois lá também, a Bolívia também tem altitude, enfim, a gente permaneceu na altitude. Só que como nós somos de transporte rodoviário, a gente foi sentindo todas essas mudanças, né? Então, sobe, desce, o corpo da gente foi aclimatando. E como eu falei no outro vídeo, eu acho que fica muito mais difícil a gente chegar já de avião, né? Desembarca em Lima, depois já vai pra Cusco, e daí tu chega, tu já sente aquele baque, aquela diferença, assim. Eu acho que é bem diferente e não dá pra subestimar a altitude, tá? O que eu vou dizer pra vocês? Antes de fazer essa viagem, eu assisti muitos vídeos, assim, na internet, aqui mesmo no YouTube, já pra ver como é que eram os lugares, como é que era a alimentação. É sempre bom a gente ir se informando a respeito da viagem para não chegar lá sem saber nada, né? E eu assisti muitos vídeos desses passeios que a gente fez, e principalmente da Laguna Mantai, porque a gente ia fazer esse passeio, todo mundo sempre falava que tinha muita dificuldade, a questão do esforço físico que existia, e também a altitude. E eu confesso para vocês que eu subestimei, porque eu vi as pessoas fazendo e gravando, e eu pensava assim, é tranquilo, nem é tanto esforço assim, né, assistindo o vídeo. E a altitude é só a gente respirar um pouco mais fundo, eu pensava algo assim, né? E eu não tinha ideia do que era altitude. Eu não tinha ideia de que tu não consegue, tem um momento assim que tu não consegue mais caminhar, parece que a tua mente ela diz que tu consegue, mas o teu corpo não acompanha mais, e os passos eles começam a ficar arrastados, assim, a gente não consegue mais erguer a perna, e foi o que aconteceu comigo. Eu não conseguia mais caminhar, eu precisava parar, esperar meu coração estabilizar, porque parecia que ele ia sair pela boca. Então, assim, foi bem difícil, e não dá pra subestimar, tá? Teve muita gente, assim, que não só nesse passeio, mas, enfim, durante a sua estada, né, na cidade ali de Cusco, no Peru, teve muita gente assim, que precisou fazer o uso da folha da coca, precisou tomar os chás, né? Tem chá de coca, chá de munha, que eles são muito bons. Principalmente a munha, ela é boa porque ela age no teu estômago, né? E a altitude, ela faz muitas vezes tu ficar enjoado, assim, ficar com náusea e tal. Eu levei remédio, né, pra náusea, levei vários tipos, levei uma farmácia, né? Mas igual a gente não tem muito o que fazer. O Fernando também passou mal, então não dá pra subestimar. Se vocês quiserem fazer um passeio assim, tem pessoas que têm que visitar o seu cardiologista para ver se pode fazer. Se tem algum problema de coração, é interessante que faça, porque a altitude também altera o nosso organismo, né? Então os guias explicaram para nós que caso a gente desejasse ou precisasse fazer, enfim, né, algum tipo de exame de sangue, a nossa hemoglobina daria alterada, e era bom que a gente informasse o médico que tive na altitude e tal, porque os exames iam dar alterados. Então, mais ou menos são essas as informações. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida. O vídeo ficou super longo, e vou colocar, né, vou deixar esse vídeo junto com o vídeo, enfim, de toda a viagem. Espero que vocês tenham gostado. Na outra semana a gente volta com a nossa programação normal aqui do canal. Mas eu queria deixar registrado, queria mostrar pra vocês e pra mim também, né? Quando eu sentir saudades eu puder assistir esse vídeo e poder lembrar de tudo que eu vi, que é muito legal.
Certo, gente? Então deixa aqui nos comentários se tu gostou, o que tu achou, se tu faria essa viagem, se tu achou caro. E eu volto então com os meus vídeos normais aí nas próximas semanas. Um beijo pra vocês, obrigado por estarem aqui. E se inscrevam no canal, né? Que esse meu canal é novo. E se inscrevam aí para que ele possa crescer, para que mais pessoas possam conhecer. E também possam conhecer aqui e vir assistir os meus vídeos, tá bom? Até mais, tchau!